Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, companheiros. Um pequeno detalhezinho técnico, né? Estamos então finalizando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último item, o item 23 do capítulo 27, Pedi e obtereis. E esse tópico, né, esse item, tem como título Felicidade que a prece proporciona, né? Então, primeiramente, com muita alegria, estou aqui com vocês e agradeço muito a Deus por essa oportunidade, em especial para falarmos deste capítulo 27. Quando eu me tornei espírita, lá nos idos de 81, isso já vai quase 40 anos, a pessoa que teve, me deu essa chance de conhecer a doutrina, digamos, ser apresentada a doutrina espírita, me orientou até que eu lesse, antes até de ler a obra, não que seja exemplo para ninguém isso, mas foi interessante que ele sugeriu que eu lesse primeiramente esse capítulo específico, o 27, porque é justamente o capítulo que nos ensina, nos convida ao momento de oração, nos convida a orar, a entender o que é a prece, a importância da prece e todos os outros tópicos que foram abordados anteriormente. Nos itens anteriores desse capítulo, esse assunto já foi bastante bem explorado, com certeza. Mas coube-me justamente esse fechamento nesse item 23. Então, esse tema hoje vai nos levar a falar um pouco da prece. Dessa prece que, na verdade, é uma grande oportunidade de um momento de felicidade para nós, porque é um momento em que a gente, feita a prece, digamos, e a gente alcançando, digamos, a sintonia desejável, alcançando essa conexão desejável com os níveis mais elevados de assistência, de auxílio, de amparo da espiritualidade, realmente é uma experiência muito especial para cada um de nós e que repercute em resultados na nossa vida, que não sejam aqueles que nós almejamos ou aqueles que nós pretendemos, mas que são os resultados que podem ser concedidos a nós no sentido de nos acalmar, de nos consolar, nos confortar, nos preparar para situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, falar de prece, né, é realmente uma experiência que não dá para a gente compartilhar muito, é difícil você falar, porque cada um tem o seu jeito de orar, cada um tem a sua forma. Então, traduzi-la em palavras, traduzir essa experiência da prece, digamos, feita e, digamos, de uma forma adequada, ou dentro de uma orientação, dentro de uma forma em que você expressa o seu sentimento, em que você faz realmente uma expressão verdadeira do teu coração, né, daquilo que a gente efetivamente sente e deseja nesse processo, traduzir isso em palavras realmente é difícil. Então, muitas vezes a gente quer até beneficiar um amigo, beneficiar alguém que está sofrendo e orientá-lo até a oração, mas às vezes a maneira como ela está, o estado em que ela se encontra, o equilíbrio que muitas vezes a gente precisa buscar primeiro, antes da gente entrar em prece, ela, de repente, não tem preparo ou não tem ainda um desenvolvimento, não desenvolveu isso em si para alcançar uma condição melhor para entrar em prece, entrar em oração, né? Então, a gente muitas vezes deseja comunicar a um companheiro, né, os valores, as alegrias que a prece oferece, que quando a gente consegue essas faixas de amparo e de auxílio. Por mais que a gente queira, é difícil fazer isso, né? Então, a menos que seja um filho, às vezes um filho também a gente deseja passar, né? Ou a mãe quer passar para o filho, o pai, e a gente procura demonstrar, dar uma orientação
nesse sentido. Mas, mesmo assim, é sempre uma experiência muito particular essa questão da prece. Então, para a gente organizar o nosso estudo, nós trouxemos a mensagem do Espírito Santo Agostinho, essa mensagem justamente que está no item 23 do Evangelho, que se encontra lá no capítulo 27, com o título que nós colocamos. Então, ele começa e ele fala da seguinte forma: vinde vós que desejais crer, né? Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ler cada parágrafo e vamos tentar explicar, esclarecer por partes. Acho que de repente fica uma coisa mais fácil da gente aproveitar nessa abordagem que a gente veio fazer aqui. Então, repetindo: vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios, ó homens incrédulos. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se desvelam. E os apóstolos do pensamento, é que vós, a vida, vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, meus amigos, nessa abordagem aqui, Santo Agostinho vem nos falar, né, sobre essa situação da prece, do que é essa expressão da prece. E ele diz assim, né, caminhar pelos caminhos da prece, e escutarei a voz dos anjos que a harmonia, não mais os ruídos confusos, nem os cantos estridentes da terra, são as vidas dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques, em que delícia verei de caminhar, vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros, de forma tão refrescante que aponta, que se bebe quando se instalando. Peraí, deixa eu voltar aqui. A vossa linguagem não poderá exprimir a aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe, dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma. Se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, amigos, essa instrução aqui, essa orientação, nessa mensagem, né, Kardec vem estruturar para a gente essa questão da instrução dos espíritos. Ele nos fala sobre a aventura da prece, né, e a gente resolveu, então, examinar essa instrução de Santo Agostinho. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Então, quando a gente entra em prece, a gente entra em ligação, em conexão com um manancial de possibilidades imenso da misericórdia do nosso Pai Celestial. Então, ele nos dá a oportunidade de, através desse meio, por esse meio, né, que é a prece, a gente poder alcançar as faixas de auxílio, as faixas de benemerência, daqueles que trabalham e operam sempre em favor
de nós, de todos nós. Nós tivemos já a oportunidade de falar em grupos de estudo e tudo, a respeito da questão do nosso anjo de guarda, e quantas vezes a gente precisa realmente buscar essa conexão com o nosso anjo de guarda, especialmente nesse momento de maior recolhimento, de maior concentração, na oportunidade até da gente pensar, repensar vários aspectos da nossa vida. A gente está com tempo para isso, né? E a gente, tempo ocioso ou ócio, realmente, muitas vezes, não é muito salutar a gente, digamos, querer preenchê-lo com certos valores que são, digamos assim, às vezes podem até prejudicar a gente. Então a gente precisa realmente buscar, direcionar melhor esse tempo que a gente tem a mais aí, para, de repente, recuperar até o tempo perdido em que a gente não teve a possibilidade, ou a gente não enxergou a possibilidade de fazer certas prioridades na nossa vida em termos daquilo que é mais importante efetivamente. Então, essas palavras que são colocadas aqui, elas são realmente muito comoventes, né? E elas saem justamente nesse momento que a gente ora. Nesse momento, a gente vai lembrar daquela passagem de Jesus, e essa passagem é muito emblemática, muito importante, em que ele está com os discípulos lá naquele barco, né? E eles estão lá na pescaria e tudo, e de repente o mar começa a ficar revolto, e para completar, uma tempestade começa a desabar e complicar a situação toda. E o pessoal começa a ficar meio com medo, né? Meio assustado. E Jesus está lá dormindo. De repente, né, ele é desperto pela gritaria, pelo burburinho do pessoal assustado, e ele chega, e diante daquela tempestade, ele simplesmente admoesta tudo aquilo, né, e o mar vai se acalmando e a tempestade vai cessando. E ele chega, né, e perante os discípulos, o mestre fala, os discípulos falavam, né, Senhor, Senhor, salva-nos, porque temem, ele fala, né, Jesus fala, ó homens de pouca fé. Né? E ele olha então e acalma tudo, e o mar e tudo, então fica aquela bonança. Então como é que... Né? Jesus vem justamente recomendar para a gente, nessa, digamos, lição que ficou gravada nos tempos e que consta lá do Evangelho para nós, né? Ele vem recomendar para a gente justamente que nesses momentos de tempestade, nesses momentos de aflição, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de flagelos, de situações que a gente está enfrentando, a gente precisa manter e sustentar firmes a nossa fé. Né? Então, a gente fala muitas vezes, né, que a gente é tranquilo, que a gente confia em Deus, mas aí basta aquela brisazinha de leve começar a soprar na nossa vida e a aflição começa, e o medo começa, e o vizinho ficou com Covid, e morreu o parente de não sei quem, morreu dessa doença. Não é? E aí a calma, ela se desfaz. Né? Mas todos nós, invariavelmente e inevitavelmente, passaremos por tempestades, passaremos por momentos de sombra, por momentos de dificuldade. Não é? Não tem como evitá-los. Isso aí faz parte da existência na Terra, da existência num plano de provas e expiações como nós vivemos. A gente vem aqui para viver as experiências, mas não adianta que a gente viva as experiências também, a gente se desesperando a todo momento. Né? A gente precisa enfrentá-las com coragem, enfrentá-las com fé. E a gente vai ver mais à frente aqui como é que isso acontece melhor. Né? Aí acontece esse problema, acontece uma encrenca qualquer, acontece essa situação dessa pandemia, a quem que a gente vai recorrer? Né? A quem que a gente vai recorrer? A quem nós iremos buscar? Né? O único que pode nos consolar nesse momento, quem é, meus amigos? O único que vai poder nos consolar realmente nesses momentos é Jesus, se a gente não tiver realmente esse apoio nele, essa fé em toda a sabedoria, em tudo que está acontecendo e que tem a sua razão de ser, a gente precisa entender que isso tem um motivo, isso tem uma razão de ser. Isso tem um propósito, não é algo despropositado. Então a gente tem que confiar. Então, há momentos na nossa vida que não existe doutor em medicina, não existe o maior
se é o maior intelectual, o maior doutor em legislação, o maior cientista, que ele consiga colocar a mão e nos consolar. Não vai adiantar. Por mais inteligente que seja a abordagem, por mais lógico que seja, nós podemos nos apoiar, sem dúvida, a gente se apoia um no outro, né? Mas ele é o amigo, Jesus é o amigo que nunca, jamais nos vai decepcionar, que ele sempre estará justamente ao nosso lado, nos consolando, nos confortando, utilizando todos os meios possíveis para nos dar essa condição, para lidar com as situações que a gente enfrenta. Então, nesse momento, a criatura precisa, nós precisamos, quando a gente enfrentar essas tempestades, quando a coisa ficar preta, quando a coisa ficar sombria, é justamente quando a gente precisa buscar a humildade em nós. Porque a prece é um movimento de humildade. A prece é um movimento em que a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente precisa do apoio daquele que tem sempre a condição a nos oferecer, tem sempre a condição de nos ajudar, de nos apoiar, né? Então, essa é a fala do Mestre para nós, né? É a fala do Mestre para nós. Então, a nossa fé não pode ser aquela que qualquer ventinho já se apavora. Será que a nossa fé é assim? A nossa fé, em alguns momentos acontece assim, né? Mas a gente precisa de um recurso, e o recurso realmente é a nossa prece, é essa via da prece, que ela é como fala a mensagem do Agostinho, de Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Então, é justamente esse momento que a gente entra em relação com recursos celestiais, com recursos puros, recursos de outro nível, que não existem talvez na Terra, em abundância, é raro aqui na Terra. Então a gente entra em relação com esse meio, com essa ambiência, com esse manancial imenso que vem nos beneficiar e pode nos trazer muitos benefícios. Então a prece, né? Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus, né? Se a gente se liga realmente a Deus através da fé, lógico, a gente fala da fé como aquele momento orante, aquele momento que você se recolhe, que não é esse recolher a um pouso, a um repouso, a um aposento da sua casa e fechar a porta, como parece que diz aqui a mensagem, mas você se recolher intimamente, você se recolher para dentro de você mesmo, né? No âmbito dos seus sentimentos, daquilo que você sente, daquilo que está se passando com você, daquilo que você deseja falar, né? Que você deseja expressar, né? Isso é realmente esse recolhimento que Jesus nos fala, que a página também nos fala, né? Então, muitas vezes, nós nos encontramos, como nesse momento da tempestade, necessitando desse encontro real com Deus. A gente precisa disso, né? Encontrar Deus, mas aí que está o problema, né? Ainda há pouco conversava com a Lúcia. A gente hoje tem alguns obsessores atrapalhando também. Então, às vezes, a gente quer entrar em oração, a gente quer entrar em prece, e aí quem é que está lá ligado com a telinha, olhando para a gente, bem na nossa frente? O danado do celular, com essa bênção que é o WhatsApp. Mas é uma bênção, mas às vezes ele até atrapalha, né? Aquele negocinho fica ali avisando, está entrando mensagem, não sei o quê, aquela confusão, aquele negócio, e isso aí desconcentra. Então fica difícil até você entrar em prece. É melhor desligar o celular ou botar ele dentro de uma gaveta, pelo menos por alguns momentos, para que você possa expressar esse sentimento, você fazer esse mergulho um pouco mais profundo na sua intimidade e realmente acessar aquilo que está dissonante, aquilo que não está legal, aquilo que está te incomodando, e aí você expresse, né, com as suas palavras do seu coração, sem necessidade da gente imaginar que tem que ter aquele negócio de palavras bonitas, de um número mínimo de palavras, de um número mínimo de orações. Nada disso é necessário, né? A gente vai contar uma breve história que ilustra um pouco essa questão daquela prece decorada. A gente aprendeu, desde a nossa infância, a orar, né, a rezar pelo menos o Pai Nosso. Tem que rezar o Pai Nosso antes de dormir, aquele negócio, ajoelhado, né, tal. E a gente fazia, né? Entendia, a mãe sempre orientando, sempre falando, e a gente
tinha muita alegria com a nossa mãe. Nossa mãe cuidava muito bem da gente, então a gente fazia até correspondendo ao desejo dela. E tem a história de um rapaz, só podia se chamar Joãozinho, né? O Joãozinho lá no colégio, lá tal, as crianças começaram a falar de super-heróis. Era o dia de falar de super-herói e tal, e cada um falando do seu super-herói, que Batman, não sei o que, Robin, não sei o que, cada um inventando um super-herói diferente. E quando perguntaram, seu Joãozinho, qual é o seu super-herói? É o Malamém. Malamém? Quem é esse super-herói? Aí ficou aquele negócio de discussão. Malamém, ninguém conhece esse super-herói seu. Quem é esse super-herói? Não, é Malamém. Aí a professora, né, interviu lá, Joãozinho, qual é o super-herói mesmo que você está falando? Malamém, explica esse negócio de Malamém. Não, ele lá em casa, mamãe todo dia faz a oração dela, e no final ela sempre pede para o Malamém, né? Livrar-nos do Malamém. Livra-nos do Malamém. Então o Malamém, quer dizer, a prece decorada, ela não tem, ela perde muito da sua potência, das suas possibilidades, enquanto não é algo que muitas vezes expressa sentimentos, né? Lógico que é muito importante, e até esse capítulo já ensinou isso para a gente, a questão do conhecimento. Esse capítulo, acho que é o próximo capítulo, né, que vai estudar o Pai Nosso, né? Então, a gente entender realmente o Pai Nosso é uma coisa maravilhosa. Isso está abordado nesse livro aqui, na coletânea de preces. Então, é muito interessante analisar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, muitas vezes, foi ensinado para a gente como algo assim meio mecânico. E até em número de vezes, tantos Pai Nosso que você precisa rezar, com todo respeito a outras religiões que tenham essa prática, não é o número de vezes que vai contar. Não é, na verdade, a expressão que seja até, assim, numa prece só, ou sei lá, numa prece que a pessoa mesmo fez, sem necessariamente ser o Pai Nosso, mas que seja uma expressão viva do que sente, seja uma expressão viva realmente daquilo que está se passando no íntimo da pessoa, daquilo que ela está buscando, do auxílio que ela está buscando. Não é? Porque muitas vezes a gente vai pedir, e eu tenho costume, nas preces que eu faço, eu tenho mais tido o costume de louvar a Deus e agradecer a Deus. Pedir, eu confesso a vocês que eu evito pedir. Eu praticamente evito muito, porque o nosso pedido, os nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente pensa que precisa, muitas vezes está marcado pela nossa vaidade, pelos nossos anseios egoísticos. Então, não corresponde, na verdade, àquilo que nós verdadeiramente necessitamos, e isso Ele sabe. O nosso Pai sabe direitinho, nosso Pai Celestial sabe direitinho do que a gente precisa. E eu quero crer até que não deve ser muito comum que a vontade dEle coincida com a nossa. Ou que nossa vontade vá coincidir com aquilo que Ele desejaria em relação a nós. Então, é um caso realmente a pensar. Mas pedir é um movimento de humildade, como estávamos falando. Pedir é um momento que a criatura reconhece, eu preciso de ajuda. E é uma ajuda que muitas vezes não adianta eu buscar o vizinho, ou buscar o amigo, ou telefonar para alguém, que pode até dar um apoio, como a gente já até falou aqui, mas esse refrigério mais profundo, esse entrar em comunhão com essas energias, com essas vibrações mais elevadas, né? Saindo um pouco desse burburinho terrestre, porque quando a pessoa que tem mediunidade, ela registra um tanto mais isso. Especialmente, digamos, aqueles que estão mais educados, que já tiveram um desenvolvimento na mediunidade, como, digamos, é a proposta espírita, de um entendimento, de um estudo, para compreender verdadeiramente o fenômeno, ele registra certas percepções em função dos padrões vibratórios no entorno. Então, hoje, em função da ansiedade com que as pessoas estão, algumas pessoas que talvez não conheçam esses recursos ou não se utilizem
ainda desses recursos, elas se angustiam, né, se entristecem porque tem que ficar isolado, porque não pode ver minha neta. Minha neta eu estou sem abraçar também há um tempão, minha neta de 8 anos. Eu vi lá aquela bolha, né, que abraça, até aquele negócio até parece legal, mas aonde que tem isso, né? Daí a pouco vai aparecer vendendo. Aí a gente, se perdurar essa história de Covid, a gente vai ter que dar um jeito de comprar um negócio desse, uma parede de plástico para poder abraçar os netinhos, né? Então, mas isso aí é em detrimento desse momento que a gente está vivenciando, né? Mas a gente precisa entender que muitas vezes a criatura tem as experiências, tem as situações, até para ela fazer esse movimento de humildade, que humildade, eu acho que é a gente baixar a bola, sabe? Baixar um pouquinho a bola, para a gente poder compreender melhor que as coisas não estão tão na condição do nosso controle, que parece que porque a gente tem essa condição, porque tem isso aqui, tem aquele preparo, tem aquele conhecimento, a gente está, digamos, mais guardado, ou que certas coisas não vão acontecer com a gente. Todo mundo está sujeito, inevitavelmente, às experiências da existência, e sabe-se lá o que nos espera, né? Que Deus possa nos encorajar nesses enfrentamentos, que Deus possa nos fortalecer nesses enfrentamentos, mas esses enfrentamentos muitas vezes vão suceder em função da nossa necessidade. Então a nossa necessidade está atrelada a uma lei de causa e efeito, que é a lei divina. Então a vontade é de outro nível. Então certas questões da nossa vida a gente não tem como ficar rebatendo, ficar brigando, aguardar, né? Ter mais calma para lidar com as situações e seguir. Porque falar com Deus, não é que nem um telefonema que a gente liga e deixa um recado, né? Daí a pouco vem uma resposta, não é assim, né? A gente está definindo a prece como algo que a gente precisa ver, olhar com outros olhos, né? Porque só Ele mais ninguém conhece realmente as nossas reais necessidades, não tem jeito, né? Deus, Ele sabe do que a gente precisa, isso aí com certeza, né? O resto são ilusões, né, que a vida nos deu muitas vezes, gloriosas, maravilhosas, mas muitas vezes ainda marcada por essa visão ainda muito ligada à questão material, uma visão muito materialista. A gente ainda tem essa dificuldade, essas deficiências. Desculpem, eu falo um tanto de mim mesmo, né? Em algumas situações a gente tem que se colocar no lugar, mas eu quero crer que com vocês também, de vez em quando, aconteçam essas situações nessa forma que a gente está colocando aqui. Bem, as pessoas falam que a gente tenta conversar com Deus, mas em algum momento a gente tem muita dificuldade, porque a gente está muito conflituado, às vezes aborrecido com alguma coisa, né? Ou está muito ansioso. Hoje a ansiedade, né, em função até do que nós estamos vivendo, tornou-se algo realmente muito comum, né? Então, essa situação, e às vezes uma impressão que dá, muitas vezes, que algumas pessoas têm, de não terem sido atendidas com a prece. Mas eu peço e nunca sou atendido. Porque a pessoa está pedindo justamente o que vai até fazer mal para ela. Porque às vezes acontece isso com a gente, né? A gente tem alguma coisa que não funciona, que não deu certo, né? E aí o que prevaleceu não foi a minha vontade, mas foi como que a coisa se arranjou de acontecer. E olha, muitas vezes aquilo que não aconteceu como a gente desejaria foi o melhor que podia ter acontecido, não é? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes isso, não é? Então são situações que a gente até ficou aborrecido. Poxa, por que não deu certo? Por que isso? Foi aquele cidadão que fez aquilo com a gente, que atrapalhou, que não sei o quê, não é? A gente está sempre querendo arrumar um culpado para a situação. E, em verdade, tantas vezes as situações trabalham, as situações se sucedem e, no final das contas, quando a gente vai fazer um balanço, meu Deus, que bom que não aconteceu como eu queria, não é? Poxa vida, isso é muito comum. E essa situação de prece, essa situação da oração, que a gente não trabalhou, a gente não preparou a terra para receber a semeadura. Então lá fica difícil vingar alguma coisa. Mas é mato mesmo,
Entendeu? Então a gente precisa fazer o esforço dessa limpeza, desse preparo, dessa terra do nosso coração, da nossa intimidade, né? Desse quartinho escuro que a gente tem e guarda dentro de nós. A gente precisa dar uma arrumada nisso, a gente precisa fazer esse esforço, se a gente quiser também ter condições de, através da prece que a gente consiga fazer, porque tem pessoas que têm dificuldade de entrar em oração, de entrar no estado orante. A gente registra o pessoal lá da Ásia, né? O indiano principalmente. Temos aí também o pessoal do islamismo, né? Os árabes lá que tem essa prática de um tempo de oração muito longo, diário, né? Para a gente ter ideia, o indiano ele fica rezando 1/3 do dia dele em meditação e oração. Olha, que é uma coisa de hábito lá, que eles já fazem lá de muitos séculos. São tradições e tudo que existem e persistem. A gente não precisa ficar 1/3 do dia orando, né? Que aí também, como é que a gente vai dar conta do nosso trabalho, das coisas? Lá eles têm a organização deles, não sei, não conheço muito profundamente, mas a gente registra que eles têm lá uma prática de oração muito intensa e programada, né? Em certos horários. Também tanto o hindu quanto está escapando o islamismo, né? O muçulmano, ele tem essa prática de orar e de frequentar o templo, né? De fazer a oração, de repente, num templo determinado e tudo. A questão do templo tem a sua importância, nós já até falamos sobre isso uma ocasião aqui, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Mas, quando a gente fala em prece, não tem lugar, não tem tempo, não tem hora, né? É em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente pode e deve entrar em prece nos momentos que a gente sentir que está precisando disso. Se bem que a gente deve fazê-lo até, digamos, de uma forma programada. Isso já foi falado aqui também, principalmente antes de dormir. Olha, isso é muito importante, né? Porque quando a gente dorme, a gente sabe que o nosso espírito, o nosso perispírito, e o espírito está ligado ao nosso perispírito, ele se afasta, ele se desdobra da carne, né? Do nosso corpo material. E nós entramos em relação com o mundo espiritual. Muitas vezes a gente vai longe, a gente vai, né, a distâncias consideráveis. E muitas vezes, dependendo desse despreparo ou daquilo que ficou assim, meio presente demais na nossa mente, que a gente está vivenciando, às vezes de problemas, de situações que a gente está enfrentando, a gente dorme e leva justamente esse estado vibratório. Então a nossa sintonia, ela fica meia fraca, né? A gente acaba que vai sintonizar com espíritos que estão mais ou menos vibrando naquela faixa. A gente vai dificultar o trabalho dos nossos amparadores, do nosso anjo guardião, daqueles que podem nos ajudar. E a gente, às vezes, a experiência não vai ser uma coisa muito boa, né? Às vezes a pessoa vai acordar no dia seguinte cansada, às vezes dormiu 8 horas. E chega e acorda extenuada, parece que ela não dormiu, parece que ela está ainda insone, que ela passou uma noite insone. Então, são situações que demandam que a gente esteja justamente nesse momento do nosso descanso do aparelho físico, daquele momento do sono que vem chegando, é o momento de a gente fazer a prece. De preferência, para ter tempo de fazer pelo menos o Pai Nosso, né? Porque às vezes chega no meio do Pai Nosso, pum, o cara já dorme, aí complica também as coisas, aí também tem que ter um respeito nesse sentido, né? Então o problema todo, já falamos do celular, esse negócio, né? A gente tem 24 horas do dia, meus irmãos, 24 horas do dia. A gente reservar alguns momentinhos para a gente fazer a nossa prece, pelo menos para agradecer, meus amigos, porque esse é o ponto, né? A gente é muito ingrato. A gente já falou de ingratidão uma ocasião, mas uma ingratidão cruel é essa ingratidão praticamente que a gente, pelo menos, já aconteceu comigo, da gente passar alguns dias, às vezes, sem orar. Não é uma prática. Eu estou tentando, me esforçando até para manter uma disciplina e uma regularidade também nos nossos momentos de oração. Por isso eu programei com minha esposa, a gente tem feito Evangelho no Lar diariamente, curto, né? É aquele mais compactozinho, lê uma página, faz uma reflexão, faz uma prece. Mas é um momento que a gente tem de oração,
que a gente estabeleceu naquele instante que a gente vai estar fazendo isso. Então, esse é uma prática extremamente salutar, né? A gente colocar essas lições, colocar essas reflexões, né? E a maneira como o Espiritismo aborda, de uma forma muito clara, muito lúcida, nos convidando ao exercício, à vivência daquilo, a vivenciarmos aquelas orientações, né? Então isso nos faz muito bem. Então a gente tem 24 horas do dia. A gente estabeleceu alguns minutinhos para a prece, olha, não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem. Podem ter certeza. E estabelecer uma leiturazinha de um livro de página, uma páginazinha, se a gente não tiver o livro, ler a página, e refletir um pouquinho, fazer a prece, olha, garanto para vocês, é um resultado muito legal, né? Mas é sem conta, né, os momentos que a gente para ficar respondendo mensagem. E hoje em dia a gente fala mensagem de bom dia, mensagem de boa tarde, até de boa noite eles estão dando agora a mensagem. Você tem que responder até o boa noite também. Então, aprender a desligar um pouco isso, né? Esse obsessorzinho, de vez em quando, a gente tem que trancar ele, né? Desligar ele, apagar ele, para ele dar um tempo para a gente, né? E, muito bem. Bem, a prece é esse desdobramento, é essa possibilidade de onde quer que a gente esteja, louvar a Deus e agradecer ao Pai por tudo que Ele nos oferece, tudo que Ele nos permite, né? Bem, que tem bastante coisa aqui. Tem uma música, né? É interessante a letra dessa música, a gente vai até falar aqui, que é uma música que vocês vão registrar de quem é, acho que é do Gilberto Gil, né? E diz assim: se eu quiser falar com Deus, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Olha só que bacana, são dicas que ele está dando, realmente quase que um roteiro, né? Para a gente entrar em prece, como que a gente faz para entrar em prece, né? Tenho que encontrar a paz, porque muitas vezes a gente, na hora de fazer a prece, a gente não está ainda conseguindo firmar essa serenidade, né? Essa paz interior, a gente está buscando, mas a gente tem que se concentrar para isso, para buscar nos asserenarmos, nos harmonizarmos. Olha que muita coisa ruim que poderia acontecer em detrimento desse estado anterior, né, às vezes de irritação, de raiva, a gente isso vai tudo ser muito amenizado. E ele fala, tem que focar os nós dos sapatos, da gravata, tá vendo? Daquilo que está apertando o teu pé, te incomodando, daquilo que está te sufocando, não é? Dos desejos, né? Dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter ao meu corpo, se eu quiser falar com Deus. Tenho que aceitar a dor, olha o que ele fala, tenho que aceitar a dor, porque a dor quando vem, ela vem com algum objetivo e algum sentido na minha vida. Um problema chegou na minha vida, a dor chegou na minha vida de alguma forma, chegou um educador, chegou algo que veio para me educar. Então, é um professor. A dor, vista dessa forma, torna-se um professor, que veio algo me ensinar. Eu tenho que estar atento, perceber o que é, qual é a lição que eu preciso aprender, não é? Muitas vezes é até a lição da humildade. Às vezes é essa lição da humildade, que a gente vê o problema que foi para André Luiz, né? Esse verdadeiro apóstolo que veio trazer informações de grandíssima importância para todos nós, porque ele veio falar o que se passou com ele lá do outro lado, lá no plano espiritual. E veio falar das agruras, veio falar das dores, das dificuldades que ele enfrentou justamente lá no umbral, nas regiões umbralinas, nas regiões de sofrimento. E nem de tanto sofrimento assim, tá? Que o umbral ainda é, né, mais ou menos. Tem situações bem piores do que o umbral. Então, mas ele sofreu, padeceu ali por 8 anos e meio, né? Até que aquela grande intercessora, a mãe dele, né, que tanto pedia, com méritos que tinha e tudo, conseguiu, né, fazer com que ele
pudesse ter tido um lampejo de lucidez e perceber e começar a se questionar, né, de tudo aquilo que estava se passando, que não era possível, tinha que existir alguma coisa para explicar aquilo que estava se passando, e que a única pessoa que podia explicar aquilo tudo, aquela loucura, aquela coisa que ele estava vivenciando, que ele não suportava mais, era Deus. Era Deus, não adianta. É Deus. Então ele entrou em oração, ele entrou em prece, num processo de dor. Não é? Imagina uma situação que você vivencia, que você não sabe o que está se passando, o que está te causando aquela situação. E, na verdade, os problemas que ele enfrentou foram decorrentes do orgulho, dessas situações de um orgulho que ele, assim, vivenciou aquilo durante aquele período na Terra. Ele não foi uma má pessoa, mas tinha alguns hábitos perniciosos e tinha uma questão complicada na faixa do orgulho. Então isso trouxe para ele grandes dificuldades lá no plano espiritual. Então a prática da oração, ela nos convida a essa postura mais humilde, essa postura de ter uma visão, né, mais... baixar um pouquinho mais a bola nossa e entender que a gente está aqui trilhando o nosso caminho, temos as nossas conquistas, sem dúvida, intelectuais, morais, temos a nossa família constituída, que é algo que, digamos, podia dizer entre aspas, eu tenho orgulho da minha família, né? É ruim, talvez por falta de outra palavra, né? Mas eu tenho assim, apreço, tenho afeto por aqueles amores que passaram a constituir a minha vida. Então isso é muito tocante, né, meus irmãos? Então, queridos, a gente já está mais ou menos quase no nosso tempo, mas não sei se da música que ele está falando, né? Acho que podia falar mais um pouquinho da música, tem mais um pedaço aqui, ó. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Então, é aquele momento nosso, somente nosso, em que a gente conversa humildemente com o Pai Celestial, com Deus, falando das nossas necessidades. Ô meu Pai, eu estou passando por essa situação, assim, eu não estou conseguindo perceber uma saída, perceber uma solução mais adequada, né? Eu tenho medo de que eu possa ser imprudente nas minhas ações e complicar mais as coisas, dessa minha inquietude, eu tenho receio às vezes de agir, tomar uma decisão e a coisa não dá certo, eu magoar alguém, vir ferir alguém. Então a gente tem isso é da nossa vida, né? Isso é comum na nossa vida. Então a gente precisa de realmente orar, meus irmãos. Não talvez como a gente colocou, né? O asiático tem realmente essa prática lá, que é uma coisa de tradição e tudo, e 1/3 do dia orando, a gente já fica 1/3 dormindo, aí tu vai trabalhar o quê? 1/3 só do dia para você trabalhar? Aí as outras necessidades, eu não sei, fica meio complicado imaginar como é que se dá isso, né? Bem, isso é meio complicado. Então, meus amigos, da nossa abordagem, praticamente, era o que tínhamos a falar. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no Evangelho, essa parte final aqui. Carregai a vossa cruz. Olha o que o Santo Agostinho nos fala. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Olha só, carregai a vossa cruz. Quando Santo Agostinho fala isso, Jesus, ele carregou uma cruz que ele nem merecia, mas nós, as nossas cruzes, nós temos que carregá-las com hombridade, com coragem, né? Porque cada um carrega a sua cruz. Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua devoção por todos nós, ele não irá carregar a nossa cruz. A cruz de cada um, cabe a cada um carregar a sua, né? É lógico, a gente falando assim, parece até que existem alguns que carregam cruzes muito mais pesadas do que a minha, né? Certamente,
né? A gente gostaria, muitas vezes, até de evitar, mas são situações, muitas vezes, que estão no passado daquele espírito, né? São situações de enfrentamentos que foram, digamos, aquelas situações que foram arranjos lá do passado, que suscitaram repercussões para essa vida presente numa programação. Veja bem, a gente programou, isso foi programado para o nosso bem, não foi para nos infligir dor, não, à toa, não, foi para que a gente pudesse resgatar, muitas vezes, situações lá do passado, que precisariam ser resolvidas. E, muitas vezes, o processo, certos processos mais difíceis, é o único caminho que se apresenta, muitas vezes por dificuldade de uma capacidade de perceber as situações por um outro prisma. Então, muitas vezes se dá dessa forma, né? A coisa acontece assim. Então, meus amigos, a gente precisa estar consciente da necessidade, né, de alcançarmos essa felicidade, né, na via da oração. É uma forma da gente trazer refrigério para a nossa vida, é uma forma da gente de amenizar as dores que a gente enfrenta, é uma forma de nos encorajar nos enfrentamentos das situações que a gente vivencia, e também de fazer luz diante da escuridão, porque nós ainda estamos muito fraquinhos no desenvolvimento dessa luz própria. A gente muitas vezes precisa dessas luzes alheias que possam iluminar os nossos caminhos e nos fazer enxergar as coisas sob outros prismas, sob essa visão da fé, né? De uma certeza de que tudo caminha para o bem, para o meu bem e para o bem de todos. Esse enfrentamento nosso, comum, que todos estamos enfrentando, eu hoje estou sem máscara aqui, mas foram respeitadas aí as distâncias, conforme foi recomendado pelas autoridades sanitárias, então nós não estamos expostos a nenhuma situação com relação ao vírus, né? Então estão preservados. Eu só estou sem máscara agora, daqui a pouco eu vou ter que colocá-la, que a gente vai voltar para casa. Então, meus irmãos, em qualquer enfrentamento da nossa vida, tenhamos fé, tenhamos firmeza nesses propósitos que abraçamos junto ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ainda colocou para a gente, né, essa porta de acesso aos planos superiores, para a gente poder receber esses benefícios de auxílio, se a gente sintonizar, se a gente efetivamente acalmar o nosso íntimo, acerenar o nosso coração e fizer os nossos pedidos e os nossos louvores de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Muita paz a todos. Muito obrigado. Bem, amigos, vamos agora, então, ao fim dos nossos trabalhos, ao fim dessa oportunidade que tivemos para falarmos sobre a prece, de entrarmos em oração, em votos imensos de agradecimento ao nosso Pai, por tudo mesmo que Ele nos dá. Tanto aquelas coisas que deleitam a nossa vida, que nos acalmam, que nos alimentam, que nos abrigam, todos esses recursos que a matéria, que a vida material nos oferece, tanto quanto aqueles outros que nos são, de alguma forma, sonegados, de alguma forma nós não temos acesso. Então, mestre, estamos vivendo no melhor para cada um de nós, no melhor que tu tens a oferecer, e talvez pudéssemos alçar até mais, se tivéssemos desenvoltos já dessa carapaça de mentalizações infelizes em que ainda vibramos e que formam e dificultam o acesso de amigos que se situam em estados vibratórios mais elevados. Então, ajuda-nos, Senhor, a romper essas barreiras das mentalizações infelizes que ainda nos permitimos, para que a Tua luz bendita, a Tua mão de auxílio,
o teu consolo bendito alcance a área do nosso coração, confortando nossa alma e nos mostrando que tudo passa. Tudo passa. Muita paz, queridos irmãos. Sigamos em frente, com coragem e fé. Assim seja.